A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Moderna e também do blog Douglas Batista. Hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2020. Agora, meio-dia, 6 minutos, em Luiz Eduardo Magalhães. Está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Luiz Eduardo Magalhães está na lista de municípios sem transparências nos gastos com pandemia, aponta a TCM. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz, José Bonfim está em home office, daqui a pouquinho traz informações pra gente. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Hoje temos pergunta. Daqui a pouquinho vai estar disponível na live para você responder. A pergunta de hoje é: você costuma acompanhar o Diário Oficial do município? Se sim, é fácil achar os dados de gastos com Covid-19? Você participa com a gente pela live no Facebook ou pelo WhatsApp. Isso mesmo, participe com a gente pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp 3628-2306. Tem participação lá no Facebook. Jacaré André Gonçalves comentou, dando boa tarde pra gente. Douglas e o Kleber também acompanhando a gente lá pelo Facebook. Como sempre, vamos trazer aqui dados do HO, que é o hospital referência na região, que tem 16 leitos de UTI exclusivos para Covid. Entrei em contato com a CESAB para saber a ocupação de hoje, mas até o momento a Ascom não nos respondeu, então não sabemos qual a ocupação do Hospital do Oeste hoje. LEM confirma mais 20 casos de Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o boletim de Covid aqui do município. E vamos falar do Grupo Dom Pedro com o Vando Pinto, daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa. Separei um trecho da entrevista com o Dr. Tiago Maia, no qual ele fala sobre a situação da Covid enquanto médico da rede particular da São Camilo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse trecho da entrevista para vocês. Lembrando, mais uma vez, participe pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Agora vamos saber como é que fica o tempo com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel Santana, e para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Aqui em Lem, sexta-feira de sol com algumas nuvens e não chove, máxima de 32 graus. A umidade está baixíssima, variando entre 32 e 68 graus. Dica: beba muita água e use soro para lavar nariz e olhos. A temperatura alta também no final de semana. Tempo firme. Em São Desidério, máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 97,33, queda de 0,17%. O milho vale R$ 38,25, alta de 1,32%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 215, segundo a Acre Oeste. E o dólar está valendo R$ 5,34. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Daqui a pouquinho vamos trazer esse relatório do TCM, também as respostas ou não respostas das assessorias de comunicações de alguns municípios aqui do Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Barreiras, para saber o que eles têm a dizer sobre esse relatório do TCM. Daqui a pouquinho vamos trazer essas respostas. E o prefeito Osiel também falou sobre a reunião com o Rui Costa, o governador. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Agora, Bonfim traz informações para a gente. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Muito bem, Raquel, boa tarde para você, boa tarde, Débora Muniz, boa tarde para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, última edição desta semana, hoje, sexta-feira, e mais um final de semana aí se aproximando. Olha só, cidades do sudoeste da Bahia, também do extremo sul,
e também cidade da Chapada Diamantina, a partir de amanhã, também fazem parte aí de suspensão do transporte intermunicipal. Então, já a partir deste sábado, as prefeituras de Barra do Rocha, Ituaçu, essa cidade fica no sudoeste baiano, Caturama, na Bacia do Paramirim, Novo Horizonte, na Chapada Diamantina, fazem parte, portanto, estarão nessa lista de transporte intermunicipal suspenso, já valendo a partir, então, deste sábado, dia 11. Com a inclusão dessas 4 cidades, o número de cidades com serviço suspenso devido à Covid-19 já chega aí ao número de 378. Então, esse número, praticamente todos os dias, ele tem alteração. Às vezes sobe um pouco, diminui isso porque, ao mesmo tempo que cidades são inclusas, também a retomada e autorização de serviços em outras cidades que deixaram de apresentar casos positivos da Covid-19. Esse número de 378 representa hoje um percentual de 90% dos 417 municípios dentro do estado da Bahia. Conforme, portanto, o decreto, a partir então de amanhã, né, já interrompido tanto a chegada como também a saída de veículos desses municípios. No mesmo decreto, o governador Rui Costa, ele já autoriza a volta do transporte em Lagedão, que fica no extremo sul do estado, Malhada, na região do Velho Chico. A justificativa há 14 dias aí ou mais, essa cidade não apresenta aí caso da Covid-19. E olha só, homem assaltado ao embarcar em transporte desconhecido. Aquela questão, viu, Raquel, que tem se falado, várias pessoas têm aí denunciado o transporte irregular de passageiros aqui na antiga rodoviária de Luiz Eduardo Magalhães, e um cidadão acabou sendo vítima ao pegar um desses transportes sentido à cidade de Barreiras. Na delegacia, o senhor de 38 anos alegou que estava no terminal da antiga rodoviária aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aguardando o transporte para Barreiras. Por volta das 10 horas de ontem, quinta-feira, surgiu, portanto, o motorista em um veículo, um VW Gol por prata, 4 portas, oferecendo, portanto, este serviço de transporte. Ressaltou ainda o cidadão que não levantou suspeita, porque havia mais 3 outros ocupantes no automóvel, 2 homens e uma mulher. E o mesmo não imaginou que fosse comparsas aí desse motorista. Também, próximo, ele informou que próximo ao quilômetro 30, já no perímetro da zona rural da cidade de Barreiras, o motorista deu um alarme falso que havia furado os pneus do veículo, pediu para que todos descessem desse veículo, no momento em que acabou, portanto, anunciando o assalto, e aí ele descobriu que não só o motorista, como as outras pessoas faziam parte dessa quadrilha. Os homens que se encontravam no veículo como passageiros exibiram suas armas, um revólver de calibre 38, além também de uma pistola. Ele não soube identificar o tipo de pistola. Sob essas ameaças, acabou entregando, portanto, os seus pertences. Afirmou que transportava em espécie, olha só, o cidadão transportava R$3.500, acabou, portanto, sendo assaltado e ficou sem o dinheiro. Fez essa ocorrência na delegacia de polícia e pediu, portanto, providências. A gente está sempre recebendo informações de ouvintes relatando e denunciando casos de veículos de transporte irregular que estão agindo e atuando nesse sentido, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e de volta, já que as vans estão aí com o transporte suspenso, os ônibus também, algumas pessoas estão fazendo, portanto, esse transporte totalmente irregular. A Sutrans já tomou também informações a respeito, então, deste ato. Olha só, um grave acidente registrado na BR-242, trecho do município de Muquem do São Francisco. Este acidente envolvendo um caminhão carregado com treliças deixou uma pessoa, infelizmente, morta, e outra ferida. Fato ocorrido tarde da última quarta-feira, BR-242, Muquem de São Francisco.
A situação aconteceu no trecho da Serra da Piraxiba, próximo ao povoado do Javi. Entretanto, alguns detalhes, né, não informaram sobre as circunstâncias deste acidente. Durante o acidente, o caminhão caiu em uma ribanceira, vitimando, portanto, o motorista, um homem de 46 anos. Já outra pessoa que se encontrava de carona no mesmo veículo, ela foi socorrida por uma unidade do SAMU e encaminhada para o hospital da cidade de Ipotirama, aí, portanto, o registro desse acidente. Para a gente completar, Raquel, a Bahia registra ou entra aí no 6º ano consecutivo de queda dos roubos a banco, né? Pelo 6º ano consecutivo, de 2015 a 2020, a Bahia apresenta redução dos roubos contra bancos. No primeiro semestre deste ano, a modalidade criminosa teve diminuição aí, no patamar de 28,6%, comparando com o mesmo período em 2019. Em números absolutos, foram 20 casos nos primeiros 6 meses de 2020, contra 28 no mesmo período do ano anterior. Segundo as informações do coronel PM Sérgio Freire, a polícia está trabalhando, né, as forças de segurança integrando em situações pontuais, usando as equipes do BOP, GRAE, CIPES e também as companhias de choque. Na maioria das vezes são criminosos que utilizam armamentos com grande poder de fogo e respondendo, então, proporcionalmente dentro da lei, destacou, portanto, o comandante de policiamento especializado da Polícia Militar. Também essa informação partindo também a respeito do seguinte, né, dos casos ocorridos nesses últimos anos. No primeiro semestre, ações policiais, militares e também civil desarticularam 2 quadrilhas especializadas em ataques contra instituições financeiras. 21 armas de fogo foram apreendidas, entre elas 7 fuzis, 13 criminosos acabaram presos em flagrante e 14 não resistiram aos confrontos com as forças de segurança do Estado. O diretor do Departamento de Repreensão de Combate ao Crime Organizado, DRACO, delegado Marcelo Sansão, por sua vez falou sobre as investigações dessas organizações criminosas, chegando aí, portanto, através dos grupos, né, de inteligência da polícia, chegando, portanto, ao paradeiro aí de muitos desses criminosos. Foi a ação da Polícia Militar em conjunto com as forças de segurança, Polícia Civil, dentro do estado da Bahia, na redução, portanto, desses crimes aí contra as instituições financeiras. Daqui a pouquinho a gente volta, Raquel Santana, trazendo mais informações nesta edição de sexta-feira do Jornal Direto ao Assunto. É com você. Obrigada, Bonfim, pelas informações. A Poli Alves está acompanhando a gente lá pelo Facebook. A Joara Queiroz dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você. Joara, boa tarde também para Poli Alves. Um abraço para vocês acompanhando a gente. Tem um comentário aqui do Natan Lobato. Cadê os 10 milhões que Valdomiro disse que foram investidos na saúde de LEM? Com 100 milhões faziam um hospital e colocavam em funcionamento. Estamos sentindo a necessidade agora na nossa cidade. Acho que muita gente acompanhou esse vídeo do pastor Valdomiro falando sobre o investimento na saúde, falando sobre Luiz Eduardo Magalhães, né? Ele elogiou bastante Luiz Eduardo Magalhães. O senhor Eduardo Brasil comentou aqui: boa tarde, meninas, uma boa sexta-feira para vocês. Débora, a máscara está distorcendo a tua voz. Está abafada como se estivesse falando com a cara enfiada no travesseiro. Essa máscara deve ser de borracha ou com tecido muito grosso, mas eu te amo mesmo assim. Pois é, por necessidade, seu Eduardo, mas tá difícil um pouquinho mesmo, né, coitada de Débora? Responde aí, Débora. Um beijo pra você, tio Eduardo. Um beijo. O Kleber Cabral comentou aqui, deixa eu achar aqui o comentário do Kleber. Daqui a pouquinho a Débora tem um recadinho pra gente. Deixa eu achar aqui. O Kleber Cabral comentou: boa tarde, meninas, ótima sexta-feira para todos. Tô ligadinho aqui em vocês. Um abraço pro Kleber Cabral, sempre acompanhando a nossa programação. Débora tem um recadinho na volta. Vamos falar sobre esse levantamento do TCM. Super Lojas Nosso Lar é o super verão das lojas Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções das Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-9942-5461.
Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Sabemos que por conta da pandemia do Covid-19, muita coisa mudou e uma delas é a de estudar e trabalhar. Visando isso, a SOS Tecnologia e Educação está com uma super promoção no pacote de informática básica para auxiliar os jovens a fazerem os trabalhos da escola sozinhos. Saiba mais, entre em contato pela SOS Tecnologia e Educação. Fone 7736284717, Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso centro, próximo ao Banco do Brasil. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. O Jornal Direto ao Assunto tem apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Trazer uma informação para vocês aqui que acompanham o Direto ao Assunto. A secretária do prefeito Ozeu acabou de confirmar comigo uma entrevista para a próxima segunda-feira, 12h20. Então, já quero convidar vocês para escutarem e participarem também dessa entrevista. Segunda-feira, próxima segunda-feira, 12h20, aqui no Direto ao Assunto. Entrevista ao vivo por telefone com o prefeito Ozeu Oliveira. Vou trazer aqui esse levantamento do TCM. O Tribunal de Contas dos Municípios, em relatório divulgado ontem, apontou que Luiz Eduardo Magalhães não cumpre as exigências legais para dar transparência aos gastos públicos para combate da pandemia. Mas veja bem, isso não é exclusividade de Luiz Eduardo Magalhães, mas como moramos aqui, né, vamos focar no nosso município. Outros 359 municípios também não cumprem essa exigência da transparência. O levantamento é do TCM, Tribunal de Contas da Bahia. Isso significa que os gestores de 86% dos municípios baianos não estão permitindo aos cidadãos o controle e a fiscalização sobre os recursos públicos que estão sendo empregados nas ações de controle da disseminação da doença. Apenas 16 prefeituras, ou seja, 4% do total, têm cumprido plenamente o dever de informar sobre os gastos realizados contra a pandemia, de acordo com o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após análises das informações apresentadas nos sites oficiais da Prefeitura. Sites oficiais da Prefeitura. No oeste da Bahia, apenas Cocos e Bom Jesus da Lapa são transparentes, segundo o relatório do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O resultado do levantamento foi apresentado nesta quinta-feira pelo presidente do TCM, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, que manifestou preocupação e alertou os prefeitos e demais gestores municipais para que promovam o mais rápido possível as adequações necessárias, visando aqui, abre aspas para o conselheiro do TCM, o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela Lei de Acesso à Informação e pela Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência na saúde pública. Ele destacou ainda que esses gestores poderão, eventualmente, serem penalizados com sanções em razão do descaso com o dever de informar e se permitir a devida fiscalização por parte dos cidadãos. Segundo os técnicos do TCM que fizeram um levantamento, dentre os aspectos que causaram o descumprimento dos dispositivos legais, destacam-se sites desatualizados e ausência de acessibilidade, entre outros. Como eu falei aqui anteriormente, no oeste da Bahia, segundo o relatório do TCM, apenas Cocos e Bom Jesus da Lapa são transparentes. Então, eu entrei em contato com as prefeituras, com a assessoria de comunicação de 3 municípios, Luiz Eduardo, Barreiras e São Desidério. A Ascom de Luiz Eduardo Magalhães disse que ia verificar. Até o momento não temos mais respostas. A Ascom de São Desidério disse que iria verificar também. Então, continuamos aguardando essa resposta. Entrei em contato com a Ascom de Barreiras.
O assessor me ligou agora há pouco, um pouquinho antes do programa, e disse que solicitou ao jurídico da prefeitura um questionamento ao TCM sobre em quais critérios o município está irregular. E segundo a Ascom, essas irregularidades deverão ser corrigidas, esses critérios, né? Lembrando que o TCM destacou que os sites estão desatualizados e também a ausência de acessibilidade. Acessibilidade quando você tem dificuldade para achar aqueles dados. E continua, né? Quem acessa com frequência aí o Diário Oficial do município, quem acessa também o site da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, sabe bem a dificuldade que a gente tem para encontrar alguns dados facilmente. É necessário a gente olhar aí data por data, né? Como o TCM falou que Bom Jesus da Lapa está cumprindo esses critérios, tem um site, então, com as informações e também com acessibilidade, eu fui lá no site da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Fui olhar com mais atenção dessa vez, né? E eu sugiro também que você faça esse exercício. Entre no site da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães ou no Diário Oficial do município e depois vá no Diário Oficial de Bom Jesus da Lapa e também no site da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Vou dizer o que eu encontrei. No site de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, município que segue os critérios, segundo o TCM, você vai ver logo centralizado e nas cores vermelhas e amarelas, escrito Covid-19, coronavírus, painel informativo. Ao lado, escrito tudo sobre ações de combate e prevenção, em letras com a fonte bem grande. Você clica ali e sabe o que acontece? Abre uma janela com o boletim atualizado do município. Tá vendo? Esse boletim que a gente traz aqui diariamente fica disponibilizado no site. Mas não é só isso. Aparecem também notícias atualizadas sobre a situação da Covid no município de Bom Jesus da Lapa. E o mais importante, todas as publicações oficiais sobre coronavírus. Então, não é necessário você ir no Diário Oficial para procurar mês a mês para achar uma decisão relacionada à Covid-19, ao enfrentamento. No site da Prefeitura, tem lá os contratos, tem lá as decisões do município. É bem bacana. Tem também, né, o campo contratos e aquisições, com tudo que o município adquiriu desde o início da pandemia. Olha que maravilha, facilita a vida do jornalista muito, facilita muito isso, né? Para você saber o que o prefeito Osiel Oliveira publicou sobre o coronavírus, eu te indico olhar o Diário Oficial. Desde março, né? Em março ele começou a adquirir material aí para o enfrentamento da Covid-19. Mas como eu falei, você tem que ir olhar março inteiro, 1 a 1, depois ir abril também, 1 a 1, maio, mesma coisa. Então, é difícil, é trabalhoso. Poderia ser fácil, mais fácil, como o TCM colocou aqui, né? Eu dei uma olhadinha, a gente sempre olha o Diário Oficial, trouxe aqui alguns dados para vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook e pela Rádio Moderna FM. Em 27 de março, a Prefeitura adquiriu máscaras N95, aquela máscara específica, máscara cirúrgica para os trabalhadores que estão na linha de frente da Covid, né? As máscaras por R$67 mil. Eles não especificaram quantas máscaras foram compradas, mas o valor total é esse. No mesmo diário, foi publicada a aquisição de 200 testes rápidos de para Covid, né? Por R$17.600. No dia 3 de abril, publicaram no Diário Oficial do município contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, gases medicinais / outros por R$700 mil. Teve também aquela palestra que a gente falou aqui de quase R$9 mil. Aí está lá escrito inexigibilidade. O que é isso? É quando não há competição. Eles colocam lá que não houve competição, então a pessoa foi contratada porque não houve competição. Essa pessoa provavelmente é a mais indicada para fazer aquele tipo de atividade. Então, foi contratada essa palestra por R$90 mil. Em 6 de abril, pagaram R$10 mil, 584 para a compra de EPIs para o UCC. Também não diz quais são esses EPIs nem a quantidade. Em 7 de abril, publicaram no Diário Oficial R$28.500
para a contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de tubulação completa de oxigênio medicinal e de ar comprimido para atender a UCC. Em 9 de abril, publicaram R$306 mil para a compra de água mineral. Não diz o período nem quantos litros de água mineral. E uma curiosidade aqui, né, quem acessa sempre o Diário Oficial do município, desde o ano passado que a prefeitura tenta comprar mastros externos para hasteamento de bandeiras e todos os pregões deram desertos. Então, para você ter uma ideia, você tem que ir lá um a um para encontrar os dados do município relacionados ao combate da Covid-19. Então, a gente quer uma resposta aí da prefeitura. Por que é assim, né? Porque a gente não tem uma transparência melhor no site da prefeitura. Se você clicar lá, você não tem esses dados mesmo. Pode fazer o exercício que você não vai encontrar. Não tem esses dados lá. Tudo bonitinho, os contratos para combate à pandemia, desde o início da pandemia. A gente não tem esses dados no site da prefeitura. Agora, 12h32, tem participação ali? Tem o Natan aqui. 67 mil daria para comprar máscara para 1 bilhão de pessoas. E eu mesmo não recebi nenhuma. Natan, não sei qual foi o valor que ele falou aqui. Ele comentou. Mas essa máscara N95 é uma máscara específica. Não é essa máscara de tecido que a gente utiliza. É uma máscara cirúrgica. Geralmente quem utiliza são os médicos e os profissionais de saúde em geral, no combate mesmo à pandemia. É uma máscara específica. Não é essa máscara que a gente utiliza de tecido, não. Eu não sei quanto custa uma N95. Eles também não especificam quantas máscaras foram compradas, né? Mas está lá, a gente tem que só procurar. Infelizmente, né, não tem essa transparência. Agora tem uma entrevista, a gente separou essa entrevista do Dr. Tiago Maia. Ele falou com a gente no sábado passado, mas continua atual essa entrevista. A gente trouxe aqui o Dr. Kleber, Dr. Tiago, e eles falaram da situação da rede particular da São Camilo, lembrando, né, mais uma vez, são médicos da rede particular da São Camilo, e a gente separou esse trecho da entrevista. Aqui na São Camilo nós atendemos pacientes particulares, né, e pacientes que têm convênio médico, seja com qualquer tipo de convênio. O que nós estamos focando é identificar esse paciente antes que ele chegue nessa fase. O paciente que ele já mostra na fase 2, nós já estamos orientando a transferência dele. O paciente que tem o convênio, a gente faz o contato com o convênio médico, se acha uma vaga em algum hospital de alta complexidade, normalmente está sendo Brasília, a gente está com uma parceria com um hospital de alta complexidade lá em Brasília, então a gente tem essa facilidade de transferência. Nessa semana, inclusive, foram 2 casos para lá, e a gente efetua essa transferência antes que ele chegue nessa fase 3. Por quê? Porque é uma transferência muito mais tranquila de se fazer. Uma coisa é você encaminhar um paciente que no máximo está com um catéterzinho, uma mangueirinha de oxigênio no nariz, outra coisa é você encaminhar o paciente entubado. E também temos o paciente particular, o paciente que ele não tem convênio, mas ele quer passar numa clínica privada. A gente coloca a família, orienta a família, vê se ela quer fazer a transferência para o hospital particular de alta complexidade. Se eles não têm condições de fazer essa transferência, a gente coloca no sistema de regulação estadual, que a clínica, como você disse no começo, toda a parte de saúde privada no Brasil, ela é suplementar ao SUS, né? Então, ela também faz parte do SUS como uma rede, né? O SUS é um grande sistema. Então, a gente entra no sistema de regulação estadual, a Clínica São Camilo é cadastrada nesse sistema, a gente coloca todos os dados desse paciente e ficamos com esse paciente até que a vaga dele saia. Esta semana aconteceu 2 casos desse tipo. Um paciente conseguiu a vaga de uma forma mais breve, foi transferido, entubado, e o outro paciente, por lotação, por uma saturação de vagas na referência, a gente ficou com esse paciente um dia aqui entubado na clínica. É muito importante, Raquel, a gente identificar essa questão que se foi falada no início, muito do aparelho respirador, né? Teve colegas, não da área de saúde, amigos meus de infância,
e falar, olha, eu vou comprar um respirador e deixar em casa, tudo bem? Daí eu estou protegido. Isso a gente vem combatendo esse tipo de informação porque não é um respirador, é um leito de UTI. Esse paciente, ele é complexo. Esse paciente não precisa só da ventilação mecânica. Muitos desses pacientes estão em hemodiálise. Muitos desses pacientes precisam de medicamentos de alto custo para manter pressão, para manter, enfim, antibióticos complexos. É uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente fala de respirador, entenda-se, é um leito de UTI completo. E eu quero deixar bem claro, né, nossa coluna na terça-feira, ela tem a finalidade de falar a língua do cidadão. Então, assim, gente, eu vou ser bem claro para vocês, olha que eu não sou um médico alarmista, eu tento ser um médico sempre, geralmente, equilibrado nessas questões, e muito menos querer ou não fazer aqui uma ideologia política, mas a onda do Covid, né, da doença Covid-19, chegou, tá? Chegou, Luiz Eduardo, o bicho pegou. De 2 semanas para cá, aumentou demais o número de casos suspeitos e positivos. E nós, gente, Luiz Eduardo Magalhães, nós não temos leito de UTI. Então, independente de você, cidadão, se você é do SUS, se você é do convênio, se você tem todas as condições do mundo financeiras para se cuidar, infelizmente, se você chegar na fase 2B, na fase 3, você vai ser transferido daqui. E todo esse sistema de transferência é um sistema muito complexo. Então, a gente decidiu vir hoje até a rádio como uma forma de responsabilidade nossa como profissional de saúde, para alertar esses cidadãos. O problema não é só a falta de ar, né? O ideal é que se faça, como toda doença, um acompanhamento antes da falta de ar. A gente tem alguns sinais inflamatórios, que alguns exames inflamatórios e até tomografia conseguem enxergar isso antes da falta de ar. O tratamento que o Dr. Kleber colocou aqui, que a gente está fazendo na clínica, mais uma vez eu sinalizo, não é nenhum tratamento comprovado com estudo. Exato, essa questão é importante, viu? A gente está tentando sinalizar, antes de chegar na fase 3, aquele paciente que tem grande chance de complicar, para ele já tomar suas providências, né? E ir de uma forma mais fácil. Aqueles que a gente não consegue enxergar que está chegando nessa fase, ou aqueles que já chegam até nós nessa fase, nós estamos fazendo todo o sistema, né, que a gente consegue fazer de transferência. É lógico que isso depende não só da gente, mas depende de toda a parte do lado de lá, né, seja pública ou seja privada. E eu quero reiterar mais uma vez que a questão desse tratamento não é um tratamento que está balizado por todas as sociedades, por todos os estudos científicos, todos os estudos randomizados e completos, mas nós, médicos da São Camilo, nós decidimos acreditar nesse tratamento que alguns lugares já vêm fazendo, né, e relatando sucesso. Então, nós acreditamos nisso, porque é o que a gente tem para acreditar hoje em dia. Tá? Então, não vejo que... E esse tratamento, quando é colocado, ele é colocado muito bem orientado ao paciente, e tem que ter um comum acordo com esse paciente. Nós estamos numa fase de pandemia e, infelizmente, não dá para esperar mais alguns 6 meses para sair um estudo completo para a gente falar, nossa, podia ter usado e não usou. Então, o que a gente quer fazer é a nossa parte. A gente está tentando gerenciar o risco desse tratamento. É lógico que quando a gente passa alguns medicamentos que têm contraindicações, a gente tem que analisar todas as contraindicações e gerenciar o risco desse tratamento. Porque tudo na medicina é risco-benefício, é uma balança. Eu vou prejudicar ou eu vou trazer benefício a esse paciente? Então, a gente faz um gerenciamento do risco e desse tratamento, e se esse paciente ele tem muito mais benefício do que risco, nós estamos sim propondo tratamentos, tá bom? Mais uma vez falando, esse tratamento não é balizado pelos grandes estudos, pelas grandes sociedades, enfim, mas é o tratamento que nós acreditamos. Tá aí o Dr. Tiago Maia, agradecer mais uma vez ele trazendo esse alerta para a gente, importantíssimo a gente abrir os olhos e, infelizmente, a gente não tem esse cuidado, esse trato por parte da Secretaria de Saúde. Eu vou dizer por quê. Mudou a orientação para as pessoas. Você não tem que procurar o médico apenas quando você estiver sentindo a falta de ar.
o Dr. Kleber ressaltou. Se a pessoa estiver com falta de ar, quer dizer que 50% do pulmão dele já está comprometido. Então, qualquer sintoma preliminar já é importante procurar o médico e ter esse acompanhamento. E, infelizmente, muita gente não está tendo esse acompanhamento. É muito triste, porque pode acontecer o agravamento, a pessoa está em casa e tem esse agravamento e, né, não vou nem falar o que pode acontecer, mas a gente sabe o que pode acontecer. Agradecer aqui o seu Eduardo Brasil, ele fez uma pesquisa pra gente. Máscara protetora facial com clipe nasal KN95, equivalente a N95, de capacidade filtrante, camada de proteção, um monte aqui de especificações, preço R$ 5,50 nas lojas americanas. A máscara N95 original custa R$ 19,50 nas lojas americanas. Obrigada, seu Eduardo Brasil. Um abraço para o seu Marcelo Ferro, o professor Marcelo Ferro também acompanhando a gente. Daqui a pouco eu trago informações sobre a reunião de Rui Costa com o prefeito José Oliveira. Na verdade, não são muitas informações, não. A gente não tem muita informação, não, infelizmente. Débora, agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta, a gente traz mais informações para vocês. Moderna FM. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Sicredi União. Informa a hora certa. 12:41. Agricultor, nós do Sicredi apoiamos você com o Plano Safra. Conte com a nossa parceria no custeio, investimento, comercialização e industrialização do seu agronegócio. Os recursos já estão disponíveis e nós estamos ao seu lado para buscar as melhores soluções, oferecendo atendimento próximo e especializado. Tudo para você fazer mais nesse Plano Safra. Sicredi, gente que coopera, cresce. Super Verão Nosso Lar. Climatizador Anvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você e quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um Zig no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:43. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para a sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM.
O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Enquanto Débora faz o contato com o Vando Pinto, a gente vai trazendo informações aqui. Essa é uma nota da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. A gente trouxe ontem que o governador Rui Costa se reuniu com alguns prefeitos, inclusive o Osiel Oliveira. A nota da Prefeitura é essa. Estivemos reunidos com o governador Rui Costa, via remota, para um balanço sobre a situação da pandemia em nosso município. O governo do estado tem se mostrado solícito e preocupado com a situação em toda a Bahia. Falamos sobre o número de leitos que já disponibilizamos aqui, os profissionais contratados, as medidas de segurança e prevenção que temos tomado e sobre todas as demandas para o enfrentamento a este, que é sem dúvidas o maior desafio que encontramos em todos os nossos anos de vida pública. Faltou só publicar no site da Prefeitura, né, prefeito? Já passamos dos 400 casos e seguimos com o propósito de testar o maior número possível de luizeduardenses sintomáticos, com análise em PCR mais eficaz que os demais. Testar e identificar possíveis vetores nos possibilita tanto cuidar das pessoas com maior agilidade, quanto evitar sua circulação e, consequentemente, a disseminação do vírus. Solicitei do governador que os testes PCR sejam realizados aqui no LACEN, gerando maior acessibilidade e agilidade nos processos de coleta e análise para a nossa população. Também disponibilizamos servidores municipais em regime de sessão para colaborar com a equipe da UFOB neste momento de sobrecarga de trabalhos. O governador Rui Costa e o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, se comprometeram a dar soluções aos pleitos da forma mais rápida possível. Quero destacar aqui duas coisas. O LACEN, quem utiliza o serviço público pelo SUS aqui de Luiz Eduardo Magalhães, sabe que o LACEN não consegue dar conta de vários exames. Exames simples como hemograma. Só uma informaçãozinha para vocês. Outra informação que eu queria saber do prefeito Osiel, e que bom que ele confirmou essa entrevista para segunda-feira, porque parece que a gente está vivendo no paraíso. Apenas a única coisa que o prefeito pediu ao governador foi testagem para as pessoas. Mas a gente não tem leitos de UTI. O prefeito Osiel poderia ter pedido para o governador aumentar os leitos de UTI no HO, porque as pessoas, já morreram 6 pessoas aqui no município, porque tiveram que ir para o HO, algumas pessoas morreram na própria UPA. Então a situação é muito triste. O prefeito poderia ter pedido ao governador para olhar melhor para o Oeste, porque infelizmente parece que o governador esqueceu do Oeste da Bahia. É essa a impressão que a gente tem, infelizmente. Só temos 16 leitos de UTI no Hospital do Oeste. E outra questão, mudou também, o próprio Fábio Vilas Boas recomendou que as pessoas de grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, com doenças crônicas, fossem internadas, mesmo com sintomas leves, para que essas pessoas não tenham agravamento e precisem de UTI. Agora me fale, isso está acontecendo em Luiz Eduardo Magalhães? A prefeitura divulgou, a Ascom divulgou ontem que não tem ninguém internado na UCC. Seria porque não tem necessidade mesmo desse internamento? Se mudou a orientação, a gente não tem pessoas de grupo de risco aqui em Luiz Eduardo Magalhães com essa orientação. Então, segunda-feira a gente vai conversar com o prefeito para saber mais sobre esse assunto. 12:50. Obrigada, Débora. Na ponta da linha com a gente, Vando Pinto, ele é responsável pelo comercial e marketing do Grupo Dom Pedro. Oi, Vando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel, boa tarde, Débora e todos os ouvintes da Rádio Moderna. Então vamos falar aí, né, sobre o Grupo Dom Pedro, como eles estão lidando com essa pandemia. Desde março, as entidades educacionais estão enfrentando algumas dificuldades na oferta de aulas presenciais. Como o Grupo Dom Pedro tem enfrentado esse momento atípico? Então, Débora, nós do grupo Unidom, assim chamado grupo na Bahia inteira, né, e também em Sergipe, nós já tínhamos projetos ligados a plataformas digitais. Ou seja, tratar hoje o ramo educacional com digital não foi dificuldade do grupo, porque a gente já vinha pioneiro a isso há muito tempo. A gente tem um projeto Saber Mais do grupo, e a gente sabe que a Faculdade Dom Pedro não pode parar, e o Brasil também não pode parar. E com isso a gente fez muitas renovações em acesso à plataforma.
E o serviço que a gente vem fornecendo já é algo que era anterior de 2019. A gente já ficou atento também à pandemia, assim que começou a aparecer o vírus na China. Antes do pico, que foi depois do Carnaval, o grupo já estava atento e criou grandes plataformas. Uma delas, o Meet e o Google Classroom. Depois eu vou falar um pouquinho deles. Tá bom. Vando, conta pra gente então quais medidas o grupo implantou para garantir esse ensino e segurança dos alunos. Como eu já tinha falado anteriormente, a tecnologia. O Grupo Unidom, hoje a gente com mais de 7 unidades na Bahia, aqui Barreiras, mandar um abraço ao pessoal de Barreiras também, próximo a nós. A tecnologia que a gente implementou foi o Google Class e também o Meet. Vou falar do Meet. O Meet é uma plataforma digital onde o aluno tem aula remota, uma aula remota com o professor. Ou seja, o aluno recebe um link, uns 20 minutinhos antes da aula, e junto com todos da sua turma, cada um com sua matéria específica e tal, cada um dentro da sua grade recebe esse link pelo Google Meet e acessa imediatamente as aulas. Lembrando que essas aulas também são virtuais, né? E ao mesmo tempo também podem ser gravadas e enviadas por e-mail daquele aluno ausente, o aluno que não estiver presente naquele momento ali ao vivo, ele pode estar assistindo a aula depois. O Google Class já é outro tipo de plataforma, ele já é uma plataforma mais compacta, onde o aluno tem acesso à questão de provas, e não são conteúdos que ficam gravados, são conteúdos imediatos. Ok, Vando. E me fala então, e os cursos presenciais, como é que ficaram? Então, o Meet é responsável pelo curso presencial. Como eu te falei, hoje aqui em Luiz Eduardo, falando especificamente de nós, do Grupo Unidom de Luiz Eduardo Magalhães, nós temos hoje uma média de 4 cursos presenciais e todos esses alunos estão tendo através do Meet. Okay. Eles vão receber um link da aula presencial com o professor, ou seja, administração, contábeis, RH, não importa qual seja a turma, cada um dentro da sua especialidade, vai receber esse link dessa plataforma Meet e vai ter a aula, como eu já tinha te falado anteriormente. O Grupo Unidom já fazia essa plataforma funcionar anterior, então para a gente não está sendo nenhuma dificuldade tão grande quanto muitas outras têm enfrentado. Tá certo. Vando, quero te perguntar 2 perguntas em uma. Como ficou a preocupação do grupo em relação a descontos e também como manter esse aluno, né? Como permanecer, como essas pessoas que talvez perderam renda permaneceram na faculdade? Então, Raquel, boa pergunta, né? Esse momento aí atípico que passamos, inclusive na nossa cidade também, né? Agora há pouco eu estava ouvindo mais de 400 casos. Então, o Grupo Unidom, em dezembro, a gente já estava atento. Em dezembro de 2019, a gente já estava atento ao novo coronavírus e sabia que isso poderia chegar no Brasil e ser uma avalanche devido a não terem encerrado, o Carnaval, entre outras festividades. Por esse motivo, a gente já fez o seguinte: o Grupo Unidom, em geral, todas as faculdades, não só de Luiz Eduardo Magalhães, manteve descontos, ou seja, descontos de 2019 permaneceram. Os alunos não tiveram juros, né, em nenhuma das parcelas que tinham em exercício para serem pagas ou as atuais. E também o seguinte, a gente já se considera hoje, Raquel, sim, a faculdade que tem o maior desconto da cidade. A gente tem descontos aqui que extrapolam o limite da realidade. Eu sou suspeito a falar, mas só que quem sabe do dia a dia da Dom Pedro sabe que nós trabalhamos com descontos bem abaixo dos demais, em âmbito estadual. E por isso a gente manteve tudo isso. A gente já não teve acréscimo, as parcelas continuaram, não houve um reajuste nas parcelas dos alunos já em janeiro de 2020. A gente já imaginava que tudo isso poderia acontecer. Ou seja, trazendo para o lado profissional, o Grupo Unidom se anteve, ou seja, teve uma antecipação de que isso poderia acontecer. E graças a Deus está dando super certo. Tá bem, Wanda. E para a gente finalizar, que nosso tempo está voando, nesse período de pandemia, com todas essas incertezas, surgiram novas oportunidades de cursos? Com certeza, com certeza. Nós hoje sempre estamos buscando inovar. Tanto que o nosso slogan é: a Faculdade Dom Pedro continua e a sua vida também. Então a gente sempre pensou em Luiz Eduardo com carinho
Já temos novos cursos disponíveis na grade. Nós temos hoje um curso de fisioterapia, que era muito buscado, né? Hoje são cursos novos que a gente está tendo, um dos cursos novos. Na parte também de educação física e tal, a gente manteve essa condição. Isso é muito importante, a gente não parar, né? Não é um momento de parar totalmente, é um momento de reflexão. Certinho, então. Wando, obrigada. Parabéns para vocês aí do grupo Unidom. Unidom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Um abraço. Tá aí o Wando Pinto falando pra gente. O Natan parabenizou aqui o Wando Pinto pelo trabalho prestado à frente da Faculdade Dom Pedro. 12h57, já aguardando o Bonfim pra gente finalizar também as últimas informações de hoje. Só para finalizar também aqui, a gente entrou em contato com o Ministério Público Federal na Bahia, né, para saber se eles estão acompanhando a situação de Luiz Eduardo Magalhães. Falamos recentemente com o Ministério Público Estadual, tivemos resposta e aguardando também a resposta do MPF na Bahia. A assessoria de comunicação já me respondeu, disse que está viabilizando as respostas. Depois a gente vai trazer também como está sendo esse acompanhamento por parte do Ministério Público Federal em relação à situação dos municípios, em especial Luiz Eduardo Magalhães. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel. Voltamos para a gente finalizar, né, trazendo informação a respeito da Covid cidade de Mofará, que notifica o segundo óbito aí por conta da Covid-19, né? A Secretaria Municipal oficializou, portanto, essa confirmação da segunda pessoa, a segunda vítima. O paciente era um homem de 61 anos que tinha histórico de câncer e estava fora do município. Conforme a nota, o homem foi transferido de uma unidade de saúde de Mofará no dia 25 do mês de junho para o hospital em Salvador. A coleta do exame foi realizada no dia 28 também do mês de junho. Resultado positivo para a Covid saiu no dia 3 agora do mês de julho. O paciente chegou a ser encaminhado para outro hospital em Lauro de Freitas, onde não resistiu. A Secretaria, portanto, de Saúde faz, portanto, esse comunicado em oficial Secretaria de Saúde da cidade de Mofará. Cidade de Barreiras registrando mais casos, né, no boletim informativo de ontem. Agora a cidade de Barreiras confirma um total de 520 casos da Covid-19, pacientes recuperados 338, em isolamento domiciliar 176, casos de internamento são 10 internados e um total de 120 aguardando, portanto, o resultado de análise. Este é o atual quadro da cidade de Barreiras. Para a gente finalizar, olha só, a Embasa, ela faz manutenção da rede pública de esgoto e recebe a informação de receber 2 novos equipamentos aqui para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, investindo um montante de 235,3 mil para aquisição de 2 veículos capazes de desobstruir a rede de esgotamento sanitário aqui em Luiz Eduardo. Os novos equipamentos chegam a substituir os equipamentos antigos e garantir manutenção adequada na rede coletora de esgoto, de forma a sanar os extravasamentos causados geralmente por terra, pedra e também lixo, que vão ali, né, da chuva, acaba caindo na rede coletora e com isso acaba causando muitos problemas. Até o mês de junho deste ano, os técnicos da Embasa, segundo informação da nota, executaram 450 serviços de desobstrução. O gerente operacional de esgotamento sanitário, Wagner Pereira, explicou que a chegada dos novos veículos reforça, portanto, o cuidado da Embasa com a manutenção e limpeza da rede de esgotamento sanitário. E serviço em caso de obstrução da rede, esse telefone para você, cidadão de Luiz Eduardo Magalhães, né? A população deve acionar a Embasa através do 0800 0555 195, né, pela agência virtual, através do agenciavirtual.embasa.ba.gov.br. Então, qualquer problema que tiver na rede da sua rua e do seu bairro, né, você poderá acionar a Embasa através desse 0800 ou então através do portal virtual para que seja resolvido o problema. Com essa informação, a gente finaliza a nossa participação nesta edição de sexta-feira, última da semana do Jornal Direto ao Assunto.
Boa tarde, grande abraço para você, Raquel, Débora Muniz, para você, amigo ouvinte. Excelente final de semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um abraço para você, Bonfim. Obrigada pelas informações. Débora, tem uma complementação aí do Vando? Isso, ele deixou o telefone. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira falar com o Vando da Unidom, o telefone é o 3628-2025. Perfeito, obrigada aí, Débora. E tem um recadinho da Débora pra gente, já no finalzinho, mas tem esse recadinho ainda. Moderna FM. Superlojas Nosso Lar, é o verão das Superlojas Nosso Lar, toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas, promoções das Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63-999425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Você está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. 1h13. Débora, como é que ficou nossa enquete? Muito bem, Raquel. Olha, a pergunta de hoje é: você costuma acompanhar o diário oficial do município? Se sim, é fácil achar dados de gastos com Covid-19? 40% das pessoas votaram sim, 60% votaram não. Obrigada a todo mundo que participou. A grande maioria disse que não, né? Não é tão fácil. A gente tem que ir lá dia por dia para encontrar esses dados. Às vezes tem dado, tem nomeação, tem desligamento misturado com dado de Covid, dado de aluguel, e fica um pouquinho complicado realmente para a gente acessar todas essas informações. Débora, obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para o Bonfim e para você que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. Uma excelente tarde para todo mundo. A gente volta amanhã às 11 horas com o Resenha News. Toda a nossa equipe da Rádio Moderna participando amanhã do Resenha News. Uma excelente tarde. A gente volta na segunda-feira com Direto ao Assunto. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!